Pois é, meu caro. Olha só, senhor Sepúlveda, então vamos lá para a nossa primeira pauta de hoje, porque nós estávamos até com a pauta fechada já, mas tivemos nas últimas horas, últimas 12, 16 horas, um desenvolvimento. Nossa, perdão, não deu nem tempo de colocar no mudo. Nós tivemos um desenvolvimento muito importante, senhor Sepúlveda e audiência, vindo da Venezuela. Essa semana eu fiz um programa, meu caro amigo, falando sobre toda uma linha do tempo que nós estávamos investigando em conjunto, né? Até citei isso, traçamos uma linha do tempo dos acontecimentos na Venezuela, da visita do diretor-geral da CIA, os relatórios que começaram a chegar para o Donald Trump, mostrando que o regime chavista, na verdade, estava preparando para dar um cambalacho na administração Trump. Marco Rubio, então, começou a ter reuniões com Maria Corina Machado, e depois dessas reuniões, ela deu entrevistas, mostramos essas entrevistas aqui, e ela falou que era um momento decisivo para o povo venezuelano. E aquilo que Maria Corina Machado pôde reunir de informações com Marco Rubio, parece-nos, senhor Sepúlveda, que veio à tona. E hoje nós temos a honra de anunciar aqui que o regime chavista foi forçado pela administração Trump, e aqui eu faço questão de agradecer, isso eu sei que esse agradecimento não vai chegar, mas ao secretário de Estado Marco Rubio e também ao presidente Donald Trump por isso, porque temos uma anistia total e restrita anunciada ontem na Venezuela, senhor Sepúlveda. E essa anistia total e restrita começa a valer desde o primeiro dia do governo do facínora Hugo Chávez, passando por todo o período do Nicolás Maduro e até agora também da Delcy Rodrigues. E nós temos pessoas que estão presas na Venezuela durante todo esse tempo. Na entrevista que a Maria Corina Machado deu, logo depois de sair da Secretaria de Estado, ela fala alguns nomes, algumas pessoas que estão presas há mais de 23 anos e que estão sendo libertadas. A gente vai trazer vídeos aqui sobre isso em seguida, mas mais importante do que a anistia irrestrita que foi dada a todos os prisioneiros políticos, nós tivemos um outro anúncio importante. O Centro de Tortura e Açougue Chavista, El Helicoide, está sendo fechado, senhor Sepúlveda. Eu acho que hoje é um dia para comemorar, e a gente tem que ser muito grato a todos os venezuelanos que estão lutando há tanto tempo, morrendo, perdendo a liberdade, estão longe da sua pátria, enfrentando a tirania, e também ao trabalho de diversos congressistas do Partido Republicano, que não seria aqui possível nominar todos, como a própria Maria Elvira Salazar, Marco Rubio, desde quando era senador, o próprio presidente Trump agora, a gente tem o Pete Hegseth. Eu acho que críticas são feitas quando são necessárias, elogios são feitos quando são pertinentes, e agradecimentos eles têm que ser sempre lembrados. Até me desculpa, senhor Sepúlveda, eu estou me alongando um pouco, mas isso para mim tem um sabor especial. Isso eu até fico emocionado de dizer, porque eu sinto como se fosse com nós brasileiros o que está acontecendo na Venezuela. Porque os últimos 10 anos da minha vida, como eu tenho dito, senhor Sepúlveda, é dedicado a estudar o bolivarianismo, né, o socialismo do século XXI, e falar, eu tenho contato com pessoas da Bolívia, da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, e cada história que a gente ouve, que não dá para trazer aqui muitas vezes, porque tem que preservar essas pessoas, cada história que a gente ouve, cada sofrimento, cada pessoa que chora falando para você, cada uma das pessoas que você sabe o nome, que morreram, que foram presas, você vê que a justiça começa a ser feita. O chavismo ainda não acabou, mas ele está ficando cada vez mais encurralado.
E nós estamos falando de pessoas que estão há décadas presas, sofrendo, perseguidas, algumas já morreram na prisão, coisas análogas ao que nós temos no Brasil hoje. E é impossível não se emocionar, não ficar feliz e não agradecer a todos esses nomes e outros que eu poderia citar aqui durante muito tempo, de pessoas que estão lutando ativamente em toda a América Latina, alguns brasileiros, né, para trazer a causa venezuelana à tona. O senhor Sepúlveda, passo para o senhor, depois do seu comentário eu vou trazer os vídeos dos anúncios aqui, nós temos vídeos para mostrar para a nossa audiência, meu caro. Olha, Paulo, eu primeiro vou aqui também fazer uma consideração também pessoal, porque eu tinha um amigo bem próximo, que era venezuelano, português luso-venezuelano, com o qual convivi durante muitos anos e que foi preso diversas vezes no helicoide e ficou torturado ali dentro e acabou morrendo em consequência dessas torturas e dessas privações que ele passou lá dentro. Há coisas até mais impressionantes, chantagens feitas com ele e tudo, que um dia espero que possam ser contadas. Bom, mas Paulo, eu evidentemente estou muito impressionado com esse anúncio, porque é um anúncio helicoide. Ainda ontem estava vendo isso. É talvez o maior centro de torturas da América Latina. O maior centro, tornou-se as descrições que vêm das pessoas que ficaram presas ali. Ainda ontem vi de um estrangeiro que ficou preso lá, que dizia que aquilo era um verdadeiro campo de concentração e que eram técnicas de quebrar pessoas, quebrar psicologicamente, quebrar fisicamente, enfim, muitas coisas crudelíssimas que ali eram feitas contra venezuelanos, contra estrangeiros também. E isso, evidentemente, é fruto de uma pressão muito forte dos Estados Unidos. E, para dizer a verdade, Paulo, nós vimos que o regime que ainda está no poder começou a fazer um jogo com a questão dos presos políticos, da libertação dos presos políticos. Mas havia várias organizações que têm a lista dos presos políticos, que têm ali informações de quem está nas cadeias, quem não está. Passaram, inclusive, a informar aos Estados Unidos a respeito dos enganos que a ditadura estava fazendo sobre a libertação que eles não estavam fazendo. E mais do que isso, muitos eram libertados com uma série de restrições legais. Ou seja, eles saíam e era como se tinham que ficar em prisão domiciliar, não podiam se pronunciar, não podiam usar redes sociais, etc. E isso, não sei se você percebeu, esse anúncio, ele fala de uma anistia, portanto, tudo isso cairia fora, não é? Eu creio que isso foi devido à pressão estritamente do Marco Rubio, que voltou a assumir o caso da Venezuela pessoalmente, assim o indicou o presidente Trump. Nós temos que relembrar aqui que o Marco Rubio recebeu durante 2 horas, quase 2 horas, a Maria Corina Machado, e fez questão de publicar as fotografias do encontro nas redes sociais do Departamento de Estado, o que é um passo muito grande. E ainda hoje eu estava ouvindo
o jornalista Castocando, uma das pessoas mais bem informadas sobre a Venezuela, e ele diz que realmente é verdade que há a informação de que Trump quer ter uma segunda conversa com Maria Corina Machado, inclusive por causa da questão de ela anunciar ou ter o desejo de voltar o quanto antes à Venezuela. Isso tudo, Paulo, me parece que é uma grande notícia, porque vê-se que, inclusive, não sei se você viu, se você vai passar ou não, porque é tanta coisa que, quando ela faz o anúncio, a cara do Diosdado Cabello não é de muitos amigos, assim. Vou mostrar, tá aqui, senhor Sepúlveda. Pronto. Mas então é o seguinte, pelo que eu entendi, esse anúncio foi feito, mas isso para ter uma formalidade jurídica, né, que o regime, portanto, o interinato que está nesse momento no poder, quer fazer uma votação na Assembleia para consagrar essa lei. Agora, Paulo, eu vou fazer aqui um exercício que talvez seja... eu quero lembrar aqui uma coisa muito interessante que alguém disse, e disse o seguinte, olha que curioso, né? Desde que o Maduro foi capturado, umas 3 semanas mais ou menos, já aconteceu um monte de coisas na Venezuela que anos e anos de diálogos nunca deram em nada. Nunca houve libertação de presos políticos, ou seja, os sistemas que, como Zapatero e outros faziam, e o Celso Amorim e o Sr. Lula, que falavam que era preciso diálogo, que era preciso... Ainda agora, o Lula está dizendo o seguinte, que ele vai dizer ao presidente Trump que não tem que se meter na Venezuela, quem tem que resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. E isso para quê? Para apoiar o regime da Delcy e tentar perpetuá-lo. Bom, mas, Paulo, eu vou fazer um exercício que talvez não seja muito agradável, mas que é o seguinte, Nosso Senhor diz no Evangelho, vigiai e orai. Ele diz, antes de orar, diz para vigiar, né? E eu acho que nós devemos sempre ser vigilantes com comunistas, com criminosos, porque a Delcy Rodrigues está anunciando isso, mas ela era uma das grandes responsáveis do helicoide. Uma das pessoas que faz parte do governo Trump chamou publicamente de Delcicoide. Uma das pessoas mais ligadas à operação da Venezuela, ele chamou o helicoide de Delcicoide, ou seja, ela era a grande responsável, e agora fala assim, não, vamos fazer uma anistia. Bom, vamos fazer uma anistia? Não, você foi obrigado a fazer uma anistia. Bom, qual é a nota de vigilância que eu gostaria de chamar aqui a atenção? Infelizmente, na Venezuela não existe só o helicoide. Existem outras prisões e outros centros de tortura. Gostaríamos de saber se eles também vão ser fechados ou não. Outra coisa, uma coisa que nunca não cheira bem, porque, infelizmente, todas as ditaduras usam esse esquema, é dizer que muitos presos políticos não são presos políticos. Não, eles estão aqui porque eles são criminosos comuns, fizeram tais atos, e nós sabemos que muitos desses crimes são inventados, montados para manter pessoas presos políticos. Então, eu pergunto o seguinte, e eu acho que os Estados Unidos vão ficar em cima disso, se realmente essa anistia é geral ou se ela tem ainda involucrado alguma malandragem por trás dela, porque eles precisam também desse anúncio. Eu até escrevo aqui assim, vou ler 3 linhas, se você me permite. Claro, meu amigo. De um dos jornalistas mais conhecidos aí, e é do Washington Post, que é o Juan Forero.
ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: Delcy Rodrigues tem um plano: sobreviver a Trump, cedendo em exigências que a beneficiam, como permitir investimento estrangeiro em petróleo e outras áreas, enquanto retarda concessões políticas que levariam a mudanças reais. Eu acho essa observação muito, muito interessante. E esse tweet é um tweet de há 3 horas atrás, portanto, já depois de ser anunciado a libertação de todos os presos políticos. Eu queria só fazer esse exercício, Paulo, porque este é um dos exercícios que nós devemos fazer diante de comunistas, diante de terroristas, diante de criminosos, etc. Nunca acredite inteiramente, ponha sempre a sua desconfiança no que eles estão fazendo. E eu concordo plenamente, senhor Sepúlveda, com o senhor, e mais do que isso, né? O fato de fazer esse exercício, eu acredito piamente que foi o que levou a esse resultado, porque muitos dentro dos Estados Unidos, do próprio Partido Republicano e da própria administração Trump, estavam questionando o presidente Trump, falando, olha, não é bem do jeito que o senhor está falando, não. Os próprios empresários começaram a falar, não, do jeito que as coisas estão, nós não vamos fazer investimentos. Não adianta falar porque é big beautiful, porque é bonito, é necessário. E é tanto que aí o diretor da CIA foi para lá e essa pressão aumentou, e aí os Estados Unidos mandaram recados e isso tem que continuar até que o regime ele seja expurgado, o que parece o plano, conforme o Marco Rubio anunciou essa semana no Congresso americano, vai ser através de novas eleições. As eleições de 2024 não serão consideradas mais. E é perfeito o que o senhor está falando, né, senhor Sepúlveda? E é justamente essa vigilância, a cobrança e a pressão política é o que resulta isso, né? E isso é um ponto que nós brasileiros precisamos tirar como lição para esse ano de 2024, né, com todos os políticos que forem eleitos da direita, que você apoiar um presidente, você apoiar um governador, um deputado, não é você dizer amém e ficar passando pano para político, não. É agradecer aquilo que foi bem feito, as medidas boas, cobrar aquilo que não está o ideal e apontar aquilo que precisa ser melhorado. Só assim que as coisas evoluem. E isso aconteceu nos Estados Unidos, né? E me assusta, senhor Sepúlveda, é importante isso que o senhor está falando, porque eu observo certos setores da direita brasileira que colocam a questão do presidente Trump num pedestal como se ele fosse presidente do Brasil, e imune a críticas, e se você critica, as pessoas xingam você, se você aponta falhas, apontam erros, é uma coisa que assusta, e esse nível de maturidade passa exatamente, acho que o senhor usou o termo perfeito, senhor Sepúlveda, eu vou até adotá-lo, vigilância, e vigilância passa por tudo isso, né? Eu concordo em número, gênero e grau com o senhor, meu caro. Porque eu acho que foi por isso que até se chegou a esse resultado. Pois é. E vamos lá, eu vou trazer os vídeos aqui então agora. Pessoal, só lembrando vocês de deixar o like. Quem está chegando agora, vai deixando o like, isso é muito importante. Ó. Nós já somos aí mais de 2.300 pessoas no YouTube, estamos com 1.700 likes. Vamos deixar a coisa parelha aí. Você que não deixou o seu like ainda, deixa o like. Você que está assistindo através do X, né? Aí no perfil do Ivan, do senhor Sepúlveda, da Camila Ábido, do PH Vox, do meu, dá uma passadinha aqui no YouTube também, deixa o seu like, tá bom? Pula para cá pro YouTube que você tem mais opções para interagir com o público, tá certo? Vamos lá então, senhor Sepúlveda, eu tenho 3 vídeos aqui para mostrar, na verdade 4 vídeos nessa pauta, né? Talvez o nosso programa vamos ter que comer outras pautas por conta dessa pauta importantíssima que surgiu, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, pessoal, deixa eu trazer aqui o primeiro vídeo, então, que é da Delcy Rodrigues. Agradecer o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, que legendou os vídeos e disponibilizou. Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general
que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Ou seja, senhor Sepúlveda, uma coisa tem que deixar clara, essa anistia, tudo bem, ela se estende aos chefes do chavismo também. Isso claro. A gente tem que deixar claro, e tem outra coisa, a canalice da Delcy Rodrigues no discurso é digna de dar 3 tapas no pé da orelha dela, né? Não, nós estamos dando uma oportunidade para vocês, né, coexistir, e não venham com revanchismo, não, né? Não adianta vir nos perseguir, estamos nos anistiando também. Não, então, nós estamos dando uma chance para vocês, quer dizer, eles estavam vítimas, sob torturas, quer dizer, ela não pede uma palavra de desculpas pela perseguição política, fala do extremismo, que no fundo acusando as pessoas que estavam presas de ser extremistas, é isso que ela diz, e depois ainda faz essa ressalva no final, que é, o que é que são violadores dos direitos humanos? No caso concreto. Pois é. Foram eles os violadores dos direitos humanos. Eles foram os violadores dos direitos humanos, né, senhor Sepúlveda? Então eu acho, por isso é que eu digo, Paulo, vigilância e muita, porque essa gente é péssima, e essa gente é responsável pela violência política, pelo extremismo, tudo que eles estão acusando os outros, mas eu acho de uma hipocrisia o dizer isso. Nós estamos dando uma oportunidade. Pois é. A Dona Neves está com a cara de pau, né? Tá aqui o pessoal lembrando da Dona Neves. Como? Igualzinha a Dona Neves. Vamos lá, pessoal. Tem mais um vídeo aqui onde ela anuncia o fim do helicoide. Esse aqui é curtinho. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. O senhor percebeu que os ministros da Suprema Corte estavam ali, senhor Sepúlveda? Tem hora que dá um close neles no primeiro vídeo, né? Eles estão com uma coisa vermelha assim, que ali são os ministros do STF deles, né? Uma coisa que é interessante, senhor Sepúlveda, que eu quero trazer, é um vídeo que surgiu do Diosdado Cabello, né, que foi publicado aqui pelo VV Periodistas da Venezuela, né? Eles publicaram esse vídeo aqui de muitos anos atrás, no auge do chavismo, do Diosdado Cabello,
ele gritando para as pessoas dentro daquele mesmo recinto do Congresso ali, né, da Assembleia Nacional, melhor dizendo, da Venezuela, que nunca haveria anistia e que seria louco quem estava pedindo anistia. E sendo aclamado, mas muito parecido com nós vemos no Brasil, né? Sem a anistia que o pessoal grita aí, né? Contra os golpistas de algodão doce, né? Segundo eles. Pois é, meu amigo, justiça chega, né? Nada como Geraldão, nada como Geraldão. Vou mostrar esse vídeo aqui, olha só. Esta derecha, qué satisfacción en verdad nos da, que se vuelvan locas y locos gritando. Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Va a haber justicia. Ustedes que amnestam. Ou seja, senhor Sepúlveda, segundo Diosdado Cabello, só existe soberania, paz e justiça se for de esquerda. É isso que ele falou ali. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. E a soberania pressupõe perseguição política. É o que ele está dizendo. É um discurso parecido com o que a gente vê, né, senhor Sepúlveda, num país aí da América do Leste, chamado Brasil, né? É o Brasil. Muito parecido. Muito parecido. Pois é. Agora, Paulo, eu não sei se você tinha ou vai passar a cara dele quando foi feito o anúncio. Esse eu não tenho aqui, senhor Sepúlveda. Se o senhor tiver e quiser me enviar, tá bom? Eu não tenho. Eu vi hoje. O problema é o seguinte: o Diosdado Cabello estava usando a máquina repressora e a máquina de prisões políticas como arma para se continuar a perturbar tudo o que é preciso fazer na Venezuela. Portanto, era algo do poder dele que estava ali. É sabido que a Delcy Rodrigues e o Diosdado Cabello são duas correntes ali dentro do chavismo, né? E do poder. Então, enfim, eu acho que a pressão, ele não queria ceder à pressão norte-americana, e a outra, a Delcy Rodrigues, junto com o Jorge Rodrigues, que é o irmão dela, são dois calculistas que estão tentando, como dizia o Juan Forero, o jornalista do Wall Street Journal, um plano para sobreviver a Trump, inclusive contando com as eleições de middle term para tentar, enfim, poderem tentar se perpetuar. Eu acho que nós vamos ver algumas surpresas, porque me parece que agora, com a volta mais ativa e mais plena do Marco Rubio à questão da Venezuela, as coisas vão ficar um pouco diferentes. Eu só vou dizer uma coisa, o seguinte: ontem vi, olha o Trump dizendo o seguinte, o Marco Rubio é excelente, etc. Vai ficar para a história como um dos melhores secretários de Estado que já houve. Mas ele é um osso duro de roer. Eu estou aqui, senhor Sepúlveda, o senhor sabe, pelo rubismo cultural. Eu já falei para o senhor. Espero de verdade, até mesmo pelos Estados Unidos da América, que ele seja o candidato republicano aí em 2028, né? Eu espero de verdade. Vamos lá. Nós temos aqui a Maria Corina Machado dizendo o óbvio, mas é importante ressaltar o que ela disse, né, senhor Sepúlveda, que tudo isso foi fruto das ações aí do Marco Rubio e do presidente Donald Trump, numa entrevista ao Alberto News. E aqui eu faço uma referência
ao Alberto News, tá, pessoal? Talvez vocês até achem estranho esse nome. Alberto, ele é um jornalista venezuelano, uma fonte que usamos aqui há anos, desde a fundação do PH Vox, né? E é um refugiado político também da Venezuela. E eu acredito como foi importante, né, o Alberto News publicar aqui essa entrevista também que foi dada pela Maria Corina Machado, né? São tantos os heróis que nós temos aí nessa história da Venezuela, né, Sr. Sepúlveda? Então o Alberto aí, do Alberto News, também é um que tem que ser destacado. Vamos lá. Que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Muito bem. Então tá aí, né? E tem mais um vídeo dela. Pode falar, Sr. Sepúlveda, pode falar. Ela frisa muito bem que não se iludam, não é iniciativa do regime, isso é pressão dos Estados Unidos, e ela está muito por dentro, porque ela disse, como teve as 2 horas de conversa com Marco Rubio, ela disse depois dessa conversa que iam acontecer coisas importantes ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Paulo, eu vou só aqui fazer eu vou fazer aqui uma observação que acho também importante. Não tem nada a ver com os presos políticos. Mas quando o Trump anunciou que o espaço aéreo da Venezuela está aberto, é uma humilhação para quem está no regime. Porque quem abre o espaço aéreo de um país habitualmente são os que estão no poder, né? E quem abriu o espaço aéreo foi o Trump. Isso para quem entende de poder, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer, o Trump é que anunciou que está aberto o espaço aéreo. Ou seja, quem estava controlando o espaço aéreo da Venezuela era os Estados Unidos. Exatamente, Sr. Sepúlveda. Bom, vamos lá, meu amigo. Temos aqui mais um vídeo da Maria Corina Machado, que foi um dos pontos que o senhor trouxe no começo, né, falando que ela deseja voltar e concorrer às eleições na Venezuela em breve. Vamos lá. What role would you want in a future Venezuelan government? Because even President Trump says you may have a role in the future. Would you run for president? I will be president when the time comes. But it doesn't matter. That should be decided in elections by the Venezuelan people. I wasn't allowed to run in the last election, as we mentioned before, because Maduro was afraid to running against me. Mm-hmm. And he thought Edmundo was not a threat because nobody knew who he was. And in less than 3 months, we managed to put the whole country supporting him because this is a matter of freedom. Essa é uma... in a future Venezuelan government? Because even President Trump says you may... Essa é uma questão de liberdade, né, Sr. Sepúlveda? Mas, segundo alguns aí desinformantes, né, dentro dos Estados Unidos e no Brasil, essa mulher, Sr. Sepúlveda, ela é uma aliada oculta do chavismo. Né? E pessoas que, inclusive, conseguiram colocar essa mentira aqui no Brasil, tá? Conseguiram colocar essa mentira no Brasil, e até a conselheiros do Donald Trump, e ficam aí colocando, não, o conselheiro próximo de Trump, mostrando pessoas que não têm expressão política dentro da Venezuela, não trabalhou como Maria Corina Machado, mas está lá trabalhando para tentar tomar o lugar que de direito, né, é dela, uma mulher que fez tanto pelo povo da Venezuela, né? Ô Paulo, é preciso não esquecer que essas pessoas poupam Capriles e outros do gênero que são verdadeiros falsos opositores e que sim colaboraram com o regime, né? Pois é. É uma coisa muito interessante mesmo. Eram os homens que concorriam, mas depois reconheciam as eleições ilegítimas. Eu pergunto o seguinte, como é que ficam essas pessoas agora diante das confissões do
por exemplo, do Pollo Carvajal, dizendo que eles tinham uma máquina de fraudar eleições, uma máquina, quer dizer, um sistema de fraudar eleições montados por eles mesmos e que eles faziam eleições, mas fraudadas. Como é que esses homens ficam? Esses pseudo-opositores? Exatamente.